massa é o que hoje é usado em física de partículas para representar aquelas estruturas que ninguém sabe se existem ou não, chamadas unparticles, e que parece que estão detectando a matéria condensada. Esse ano teve um trabalho interessante na Science, foi publicado na Science em fevereiro desse ano, mostrando uma chamada violação do teorema de Luttinger, que é um teorema que o pessoal usa em física de matéria condensada, relacionado a zeros de uma função de Green. E em materiais de silício, uma série de materiais que eu posso até te dar referência depois, descobriu-se que havia uma violação nítida desse teorema de Luttinger. E aí, a tribo da matéria condensada, os teóricos da matéria condensada, estão compreendendo que talvez o que possa estar por trás dessa violação é a existência em matéria condensada de uma série de excitações que correspondem a quase partículas com massa que variam continuamente, que é o que nós na física de partículas chamamos de unparticles. Então isso é uma coisa interessante que está relacionada ao grupo conforme. Então, estou querendo dizer que o grupo conforme é uma simetria boa, altas energias, quer dizer, altíssimas energias, é como se todas as massas fossem zeradas, e numa teoria de massa zero, a simetria conforme é uma boa simetria. Então é claro para nós, né, já ficou claro desde os experimentos do Slack de 68, chamado Deep Nelson Scattering, que é quando foi identificado, foi dado o primeiro indício da existência de quartos, né, que o Deep Nelson Scattering é um espalhamento em que a gente tem um alvo de prótons ou de nêutrons bombardeado por elétrons ou por neutrinos de altíssimas energias. Então, esses objetos têm altíssimas energias, eles podem entrar na estrutura do próton e do nêutron e verificar se tem ou não objetos mais pontiformes aqui dentro. Foi uma espécie de experiência de Rutherford, né? Só que na física de Harvard. Manda, por exemplo, lá no Rutherford foram partículas alfa incidindo sobre folhas de ouro, né? Que detectaram que o espalhamento indicava a existência de aglomerados de carga positiva. Quando se identificou a estrutura do núcleo atômico, ele saiu-se do modelo atômico de Thomson, né? Esse experimento foi feito em física hadrônica em 68, que é o chamado Deep Nelson Scattering, e mostrou que dentro dos prótons e dos nêutrons existem alvos, né, mais fundamentais, que na época se chamou de partículas, mas que depois se identificou com os quartos. Essa experiência do Deep Nelson Scattering é uma experiência a altíssimas energias, e ela mostra que as seções de choque desses processos, elas têm simetria de escala, têm simetria conforme. Então foi quando ficou claro que a simetria conforme, fenomenologicamente, é uma simetria de altas energias. Então nós temos uma simetria conforme de altas energias. O que a gente está observando? Que a simetria conforme, ela pode ser gerada através de parâmetros de natureza espinorial. E mais ainda, a forma geral do parâmetro conforme, ele é exatamente o parâmetro que é gerado, esse xi aqui, ele provém, né, do computador de duas supersimetrias locais, como nós fizemos hoje no início da aula. Então, uma supersimetria 1, uma supersimetria 2, não locais, duas supersimetrias, uma supersimetria 1 e uma supersimetria 2, elas me levam a um parâmetro xi que tem essa estrutura, xi é epsilon barrado, gama mi, epsilon 2, que satisfaz essa equação. E esse objeto, então, aqui, a gente pode pensar que esse parâmetro epsilon 1 satisfaz a nessa supersimetria satisfaz a essa equação, o parâmetro epsilon 2 dessa supersimetria satisfaz a essa equação, e essas duas supersimetrias se compõem para formar a simetria conforme. Então, é como se, por trás da simetria conforme, existisse também uma simetria mais fundamental com caráter espinorial, que é também, no fundo, é um reforço. Por trás da supersimetria conforme deve existir, na simetria conforme deve existir uma supersimetria, algo que seja ligado à supergravidade. Então a gente começa a ver uma relação também que a supersimetria, ela está intrinsecamente ligada, é como se ela fosse, né, a matriz básica da simetria conforme, que é uma simetria de altas energias. Então, nós imaginamos que essa simetria aqui, ela seja restrita ao mundo das altas energias. Na próxima aula, nós vamos ver uma terceira motivação para a supersimetria. Então, eu vi a primeira motivação foi motivar a supersimetria como uma teoria de gauge para partículas de spin 3,5,
em um cenário onde a gente usou exaustivamente as representações do grupo, a propriedade das representações do grupo de Lorentz. Vimos então a supersimetria em forma global e chegamos a uma álgebra da supersimetria. Aproveitamos então o parâmetro de translação que é gerado pelo comutador de duas supersimetrias e vimos que esse parâmetro de translação ele pode satisfazer essa equação desde que esses espinores satisfaçam essa equação. Então, por trás da simetria conforme, parece existir uma supersimetria que não é tão solta. Por quê? Porque os parâmetros não são tão livres. Os parâmetros têm que satisfazer essa equação aqui. Mas esses parâmetros, eles são casos particulares de supersimetrias. Eu posso pegar supersimetrias especiais e juntá-las para formar o grupo conforme. Então a gente começa a ver que a estrutura do espaço do grupo, o que está por trás do grupo, o que o grupo conforme manifesta? A estrutura de causalidade do espaço-tempo. Ele é o grupo de invariância da estrutura de cones de luz. Então, por trás desse grupo conforme, existe uma supersimetria. Então, é uma segunda argumentação que nos revela que a supersimetria está, de fato, no espaço do Minkowski, ela está na relatividade. Terceira motivação que eu vou dar na aula seguinte é como vamos dizer que a gente sabe da física quer dizer, aí é uma questão, vamos dizer assim, de cultura adquirida. A gente sabe que a simetria de Gauge ela justifica a ausência de massa do fóton. Por que o fóton tem massa zero? Por causa da simetria de Gauge, das equações de massa. Então a gente associa fóton de massa nula com a simetria de Gauge. Isso é típico de 4 dimensões. A gente sabe que em 3 dimensões a gente pode ter simetria de Gauge e ter ao mesmo tempo um fóton massivo por causa do termo de Chern-Simons. Mas em 4 dimensões é bem clássico, né? É bem clássica essa afirmação. A simetria que protege, né, o fóton de ganhar massa, o que justifica a ausência de massa do fóton, é a simetria de Gauge. A simetria que justifica a existência de fermions de massa nula, 56 quando o Salam, 57 quando o Salam introduz, 57 é quando o Salam introduz 56, quando o Salam introduz a simetria quiral, ele estava buscando uma simetria que pudesse justificar a ausência de massa dos fótons. Por que o termo de massa na equação de simetria pode eliminar o termo de massa da equação de Dirac? Se nós pegarmos a equação de Dirac e pegar a equação de Dirac livre, né? Menos 1 psi igual a zero. Se nós fizermos uma transformação de fase desse tipo, exponencial de I, alfa, gama 5, matriz gama 5 psi. Isso é uma transformação global. Se nós pegar essa equação de Dirac com essa aqui, então, se eu substituir psi elevado e alfa, então essa equação vai ficar o seguinte: gama I, semi, exponencial de I, alfa, gama 5 psi igual a zero. Gama 5 anticomuta com gama mi. Então, quando eu passar, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Essa equação fica, então eu vou escrever I, gama mi, de mi, é I, alfa, gama 5, psi, menos M, é I, alfa, gama 5, psi, igual a zero. Esse gama 5, essa matriz aqui toda pode passar por gama mi. Esse gama 5 anticomuta com gama mi, essa exponencial passa por aqui, ela vai ficar menos I alfa, gama 5, aí aqui gama mi, vezes psi. É esse né? Então, devido à anticomutação do gama mi com gama 5, de todos os termos simples vão anticomutar, porque a gente tem os parámetros decimal de gama 5 ao quadrado, então essa expressão gama mi, né? Exponencial de I alfa gama 5 é igual a exponencial de menos I alfa gama 5 vezes gama mi. Nós vamos ver identidade matricial.
Porém, esse termo aqui, ele mantém a transformação do mais. Então, eu não posso cancelar isso aqui por causa do termo de massa. Mas se a massa é zero, se essa equação aqui vale, se I gama mi dmi psi é igual a zero, I gama mi dmi psi também é zero, porque essa matriz passa para cá, mas isso aqui é igual a zero, ele multiplica para a inversa e cancela. Então, essa simetria, que é a chamada simetria quiral, é uma simetria da equação de Dirac sem massa. Então, Salan chamou isso aqui de simetria quiral. Simetria quiral, ela é uma simetria que está ligada à ausência de massa, férmions de massa nula. Férmions de massa nula tem simetria quiral. Bósons vetoriais de massa nula tem simetria de Calibre. Então, a gente sempre estava querendo associar a falta de massa de partícula a alguma simetria. Nessa época, nós estamos no final da década de 60 e início da década de 70, os neutrinos ainda eram sem massa. Hoje a gente sabe, a partir de 98, que os neutrinos têm uma massa pequena, já se faz a física de neutrinos massivos, matriz de Gabriel, Kobayashi, Pascal, matriz de gerações. O neutrino desse ano também teve um resultado bastante importante nos experimentos de Diabei na China, mostrando o ângulo de mistura do neutrino 3 no neutrino da primeira e da terceira família. Então, hoje, vamos dizer assim, é patrimônio cultural da humanidade saber que os neutrinos têm massa. Mas na década de 60, não. Então, o pessoal fala, por que o neutrino não tem massa? Será que tem alguma simetria? Será que o neutrino, então, não pode ser o bóson de Goldstone de alguma simetria? Você, na tua tese de doutorado, mestrado agora, estudou o quê? Que talvez o graviton possa ser o bóson de Goldstone, né, ligado à simetria de Lorentz, ser quebrado espontaneamente. Então, uma pergunta que se fez na década de 70, no início da década de 70, era: será que nós poderíamos imaginar os neutrinos, que são férmions, como sendo partículas de Goldstone de alguma simetria? Mas a gente sempre sabe, o teorema de Goldstone é feito para bósons de Goldstone. Então, nós sabemos que simetrias globais quebradas espontaneamente geram os chamados bósons de Goldstone. Mas as simetrias usuais são simetrias com parâmetros bosônicos, são simetrias de Lie. A pergunta é: será que teria uma simetria que poderia indicar que o neutrino é um férmion de Goldstone, é um férmion de massa nula, porque ele é talvez o resultado da quebra espontânea de alguma simetria? Então, essa é a questão segunda. Então, se a gente quiser, na próxima aula, vamos começar a motivar por aí. Imaginemos que nós queiramos imaginar que o neutrino seja um férmion, seja uma partícula de Goldstone. Portanto, a gente tem experimento. Ele é um férmion de Goldstone de uma simetria. Como é que eu posso conceber uma simetria para a qual o neutrino seja um férmion de Goldstone? A gente vai chegar na supersimetria. Então, são diferentes maneiras que a gente tem de motivar a supersimetria, sem necessariamente dizer que, desde o início, eu quero criar uma simetria de bósons e férmions. Hoje nós introduzimos a simetria do espaço de Minkowski e vimos que, na versão global, ela naturalmente misturava bóson com férmion. Então, a mistura de bóson com férmion, para nós, vai ser uma consequência e não uma premissa. Nós não vamos partir disso, nós vamos chegar a isso de várias maneiras. E depois nós vamos relacionar a supersimetria, mas isso aqui já não é mais motivação. Então, eu vou falar dos casos relativistas e não relativistas. Como eu posso sempre, que é um pouco por questão de ontem, será que todo hamiltoniano que eu receber, ele pode vir de uma estrutura supersimétrica? Será que tem uma supersimetria por trás de qualquer hamiltoniano? Então, nós vamos começar a relacionar a supersimetria, vamos ver quando é que eu posso estudar supersimetrias que sejam relativistas ou não. Bom, então a aula de hoje está terminada. Então, nosso acordo é que na semana que vem eu faça 4 horas de campos quânticos, né? Então, dia 13. E no dia 20, nós retomemos supersimetria, tá certo? Então, vai ser o acordo aqui para os que estão assistindo a aula gravada também. Pode terminar por aí, José? Obrigado.